gente, mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Elaine Soares e eu faço vídeos sobre restauração de casamentos. O vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o que acontece, né, quando as escamas dos olhos do seu cônjuge começam a cair. Muita gente me pergunta sobre isso, assim, como perceber o que está acontecendo, né, para a gente começar a entender que as escamas estão começando a cair. E tem uma série de atitudes que tem no seu cônjuge que a gente consegue identificar que as escamas estão começando a cair. Porém, gente, deixa eu deixar bem claro para vocês que não é porque as escamas estão começando a cair que necessariamente tudo vai começar a andar logo, você logo vai ter sua restauração. Pode ter casos que sim, mas pode ter casos que não. Por exemplo, eu mesma, tá? Quando eu comecei a descansar, que eu lembro, eu não tenho muita ordem cronológica das coisas, mas eu sei que eu já estava descansada. Teve uma época que meu marido vinha aqui e ele começava a falar de alguns problemas que ele já estava tendo lá com a OM. Então, o que acontece? Algumas escamas já estavam começando a cair, não totalmente, né? Mas, assim, as escamas estão caindo, mas nada ainda se resolvia, né? E, assim, é um processo um pouquinho lento. E todo o seu posicionamento em cima disso que vai fazer toda a diferença, né? Uma atitude que as escamas, né, começam a cair é o seguinte. Primeiro, igual meu marido ele vinha e falava os problemas que estavam acontecendo, às vezes pedia até minha opinião. Por que ele pedia minha opinião? Porque por eu já estar descansada, eu já... A câmera tá torta. Vou botar aqui, vamos lá. Acho que deu uma melhorada. Vamos lá. Por eu já estar descansada, eu dava minha opinião realmente, gente, eu dava uma opinião neutra, né? Eu não ficava dando aquela opinião assim, tá vendo? Sempre falei que ela era uma isso, que ela era aquilo. Eu não me aproveitava desse momento. Eu passava para ele digamos assim, o meu ponto de vista como uma amiga realmente dele. E é uma coisa que ele falava muito, né? Muito mais que a minha ex-mulher, ele falava muito isso, você é minha amiga, né? E eu sei que às vezes isso pode doer no nosso coração, porque nós não queremos ser amigas dele, né? A gente quer ser esposa, mulher. Mas, gente, acho que tudo começa realmente até com uma amizade. Até o seu próprio relacionamento com o seu marido lá, ou com a sua esposa lá no início, né? Lá antes de vocês casarem e tudo mais, já eram namorados, começou com uma amizade. E essa amizade, com o decorrer do tempo, às vezes ela vai se perdendo. Cada um tem sua própria vida, cada um vai para o seu lado e a gente acaba esquecendo. Então vamos lá, voltando pro tema. Então, assim, ele começa um pouquinho, né? Dependendo da abertura que ele tem com você, ele começa a te passar alguns problemas, alguns errinhos, digamos assim, que começa a ter lá. Porém, você precisa ser sábio. Ou você não quer ouvir isso e você chega pra ele e fala, olha, eu gostaria de não saber nada disso, porque acaba me magoando. Ou você, como eu fazia, né? Eu escutava, dava minha opinião, eu neutra, sabe? Independente de às vezes estar querendo xingar o ser ou a outra, mas eu agia muito tranquila. Outra coisa que acontece também aquele momento que eles começam a achar que isso aí também já é uma coisa que o inimigo coloca na mente deles. Eles começam a achar que a besteira que eles fizeram já é muito grande, que não tem mais conserto. Isso acontece e muito. Eles acham que eles precisam viver aquilo, né, mesmo eles não estando felizes, como uma forma de punição pelos que eles fizeram. Você tá me entendendo? E voltar para eles é tão difícil porque foi uma besteira muito grande. Isso são coisas que o próprio inimigo coloca na mente dele. Tipo, olha, o que você fez não tem conserto, já era. Perdeu, tem que viver isso aí mesmo que você escolheu. Isso é uma coisa que acontece muito, né? E eu sei
que às vezes na nossa mente, né, a gente não consegue entender. Assim, pô, mas consertar é só voltar para a família, é só fazer as coisas certas. Isso é a nossa mente, né? Quando meu marido falava assim, eu tô consertando as coisas para voltar, e eu ficava assim, mas tá consertando o quê? Ele, não, eu tô arrumando lá as coisas, tô ajeitando, tô preparando tudo e voltar. Aí eu falava assim, mas meu querido, tá preparando o quê? Você não tem nada, né, com ela, você não tem bens, você não tem filhos, você não tem nada. Por que você está preparando o quê? Eu não tô entendendo, né? Porque na nossa mente, assim, meu amor, pega suas roupinhas, volta, acabou. Mas não, aí eles falam, não, tô ajeitando tudo, tô preparando tudo. É porque que acontece? Não só pelo que eu vivi, mas pelo que eu venho acompanhando por muitas pessoas, né? Porque eu faço acompanhamento com muitas pessoas. Pelo que eu consigo entender, é o seguinte: sinceramente, o homem quando ele vai embora, ou até a própria mulher quando vai embora também, viver com uma outra pessoa, muita coisa é dita para aquela outra pessoa lá, né? Exemplo, eu sei, né? Porque como eu ligava muito pra OM, né? Eu era a esposa verdadeiramente louca, eu ligava pra ela muito. Ela me contava coisas que ele falava de mim, sabe? Que eu sabia que não era mentira da parte dela. E então, assim, eles entregam muita coisa do que é vivido aqui dentro de casa, dos nossos erros, para o outro lado, né? Meu marido, mesmo depois que ele voltou, ele falava assim: eu fui muito burro, porque eu passei tudo. Então, o que acontece? A outra pessoa, ela começa a agir em cima dos nossos erros. Então, o que eu fazia de errado, ela não fazia. Porém, ela também tem os erros dela. E tem mais uma outra coisa que, assim, ninguém consegue fingir ser uma pessoa por muito tempo. E aí, em cima disso, existe também coisas que eles passam de promessas. Vamos ser bem sinceras, né? Eles fazem promessas, eles fazem planos. Ah, é doloroso a gente ouvir isso, que eles estão fazendo planos com os outros lados, com o outro lado. Mas vamos ser bem sinceras, gente, tá? Eles fazem planos com o outro lado, eles fazem juras, promessas e entre outras coisas. E sem falar que quem ficou é a pior pessoa do mundo, tá? Ah, tá, me ajudou, mas caramba. Olha, eu ouvi muita coisa. Às vezes vocês falam pra mim e eu ouvi muita coisa. Olha, gente, eu ouvi meu marido falando que ele perdeu tempo comigo, que ele casou forçado, que ele nunca foi feliz no casamento. Isso tudo eu ouvi, tá? Mas o que? Eu ouvi porque é o que ele passou pra OM, né? E infelizmente é a realidade, gente. O homem vai cantar pro outro lado lá que nós, quem ficou, é a pior pessoa do mundo. Que a gente não dava atenção, que a gente não fazia isso, que não fazia aquilo, né? Mas no fundo, vocês têm absoluta certeza que eles sabem a realidade. Então não se doa por essas coisas que vocês ficam sabendo, não, tá bom? Então, voltando a falar. Para ele, o pensamento dele de voltar é exatamente isso. Como é que ele vai passar para aquela pessoa lá que ele vai terminar, né? E isso tudo fica na mente dele, gente. Ah, poxa, mas comigo ele nem pensou duas vezes. Ele pegou e foi embora. E ele tá pensando como vai fazer. Eu não sei o que. É porque o que acontece? O inimigo, ele arma uma teia tão grande na mente deles que eles entendem que eles estão presos lá. E para eles se desvencilharem, é como se eles tentassem se desvencilhar de lá sem causar menos dano, porque existe muita coisa. Tem homens que têm medo que a OM lá venha atrás da família. Tem outra coisa que acontece, agora que eu lembrei. Até aconteceu com uma menina que eu acompanho. O marido voltou pra casa, né? Só que ele pediu para ela dar um tempo de postar em redes sociais, que ele não queria que a OM soubesse que ele voltou direto para voltar com ela. E ela ficou meio que chateada. Eu até expliquei pra ela: deixa eu te falar uma coisa. Por que ele tá fazendo isso? Quando ele terminou com ela lá, ele deve ter dito pra ela que eu estou terminando com você, mas não é pra voltar pra ela não, tá? Porque normalmente é isso que eles falam. Porque eles não querem arrumar mais um problema. Porque, mesma coisa, porque eu acredito que meu marido tenha falado a mesma coisa pra OM. E, tipo assim, acho que 2 semanas depois, é por aí,
acabaram que viram eu e meu marido no shopping e foram cantar pra OM, né? E a OM ligou pro meu marido na hora, eu tava até do lado dele. E a OM falando horrores, e assim, o áudio do celular do meu marido é bem alto. Eu ouvi ela falando assim: quer dizer que você terminou comigo pra voltar com ela? Sabe? Eu ouvi ela falando isso. Então, é exatamente por aí. Eles não querem passar pra elas que terminou lá pra voltar com a gente, porque assim, porque na mente deles eles cantaram tanta coisa da gente, sabe? Que eles mesmos não conseguem dizer que tá terminando lá pra voltar pra cá. Entendeu? Ah, mas aí você vai ficar chateada com isso? Relaxa. Relaxa e graças a Deus que ele voltou. Então essas coisinhas pequenas, cara, deixa passar, não se estressa com isso, tá bom? Outra coisa que acontece também, gente, é aquele momento que muitas das vezes eles já querem voltar, mas tem medo de cometer os mesmos erros. Os erros que eu falo é as mesmas brigas, os mesmos problemas. Então, assim, eles começam a querer voltar, mas eles começam a te analisar, a te testar para ver se você realmente teve algum tipo de mudança. Óbvio que eles também têm que ter, mas é uma coisa que eu falo muito se você já acompanha meus vídeos. A mudança precisa partir de pelo menos uma pessoa. Foca na sua mudança, que a tua mudança vai fazer o outro mudar. E muitas das vezes o que eles temem, por exemplo, se vocês eram um casal que o tempo todo brigava por tudo, brigava por qualquer besteira, você precisa mostrar que você não é mais a mesma pessoa. Por mais às vezes que ele fosse algum tipo de briguinha por besteira, briguinha por qualquer coisa, você não vai cair na dele. Você tá me entendendo? Porque quando um não quer, dois não brigam, né? Então, assim, isso é mais um motivo também para você ver que ele tá querendo voltar, mas mesmo assim, ele ainda tá com o pé atrás. Tá bom? Então, assim, esses são alguns sinais. Existem muitos, gente, mas esses são os principais sinais que dá pra ver que as escamas já estão começando a cair. Agora, o nosso posicionamento, a gente se mostrar bem, a gente se mostrar tranquila, a gente mostrar que a gente tá vivendo a nossa vida, que a gente tá fazendo nossas coisas, que a nossa vida não tá parada esperando somente uma volta, que vai fazer toda a diferença na mente daquela pessoa que tá querendo voltar. E as escamas já estão caindo, graças a Deus. Tá bom? Então esse é o vídeo de hoje. Se inscreva aqui no canal, dê o like, compartilhem e Deus abençoe a todos.